Eu não programei esse caminho dos 5 elementos da matéria. Eu pude observar, foi durante a exposição retrospectiva de 1974 no Museu de Arte da Pampulha, que eu pude ver os quadros, todos assim cronologicamente colocados, que tinha seguido essa programação interna, que não foi feita assim mentalmente, mas que foi feita pela intuição. Terra, água, fogo, ar e éter. Muitas vezes os artistas têm esse mesmo itinerário, porém eles não prestam muita atenção. Eu também nunca tinha prestado. Aí de repente eu comecei a ver que a fase da Terra correspondia os primeiros anos da minha trajetória, ainda com muita influência de Guignard, que foi a fase em que eu pintava as paisagens do parque, paisagens da zona rural de Minas Gerais. Tem o Casamento na Roça, que é uma cena da vida rural, o Domingo no Parque, que é uma cena de Belo Horizonte, as crianças aqui, e sempre uma cena bíblica, cenas de família, e foi seguindo até os postes de luz, até chegar nas cidades iluminadas. Essa fase da Terra correspondeu mais ou menos a 15 anos da minha vida de artista. Até o fim da década de 50, quando eu comecei a perceber que podia fazer um negócio mais solto, menos ligado à geometria. Eu já estava na cidade iluminada, que é bem geométrica. Aqui tem essa aqui eu acho que é a fase da Terra. É a paisagem, essa figura de lavadeira, né? E sempre cenas de família, porque a família foi muito marcante nessa época, né? Estava criando 6 filhos, né? Então, o Guignard, inclusive, aqui meu marido e eu. E sempre houve também, além da influência da família, uma necessidade de retratar cenas da Bíblia, né? Essa fase durou até 1960, quando eu ganhei um prêmio no Salão de Belas Artes de Belo Horizonte, e esse prêmio já foi um marco inicial da pintura mais solta. Aqui já comecei a ficar através da linha, eu comecei a mudar a linha, que é a linha no desenho, né? Eu sinto que as mudanças começam quase sempre no desenho. No desenho de linha, que o Guignard dava para a gente começar num ponto, passear bastante pelo papel e voltar para aquele ponto. Isso é muito importante para você mostrar a essência da forma. Não entra detalhes, porque você começa num ponto e volta para aquele ponto. E isso, de certo modo, foi assim, o que está acontecendo agora comigo começou nessa época. Nessa época, um ponto começava e voltava para aquele ponto. Então, eu comecei a fazer, desses desenhos, estão sendo feitos agora esculturas. Aqui, na época, eu comecei a sentir assim, um certo cansaço de fazer aquela forma muito geométrica. E, aliás, eu reparei que todos os outros artistas da ocasião também, que faziam o construtivismo muito rígido, quer dizer, o construtivismo foi assim básico, uma base geométrica, como se estivesse fazendo a construção de uma casa, os alicerces. Aquilo gerou um tanto de modificações para o futuro, né? Aqui o meu começou assim mais, não foi muito rápido não, mas deu essa mudança. Aqui o construtivismo já começou a ficar um pouco mais solto, mas ainda preso aqueles quadradinhos da década anterior, mas já sem o uso do tira-linha e da régua. Comecei a fazer com o pincel, essa regata já ficou mais solta. Bom, agora o que marcou mesmo, fundamentalmente, a mudança foi justamente esse prêmio que eu comecei a fazer em desenho, comecei a fazer na década de 60. Essa década de 60 foi a década das mudanças, né? Partindo então da ideia da terra para a ideia da água, que seriam os barcos. Depois começaram os barcos que vieram juntamente com as minhas viagens, não foi por mar. Viagens que eu comecei a ter convite de viagem. O primeiro convite foi para os Estados Unidos. Passar 4 meses lá, deixando os filhos com o marido muito bom,
falou que tomava conta dos meninos, porque eu tinha tido convite, não fui eu que pedi nem nada, então que para mim seria muito bom viajar para os Estados Unidos, e liberou a minha viagem. Eu passei 4 meses correndo universidades, escolas de belas artes, e galerias de arte, museus, e tendo contato com os artistas da Action Painting nos Estados Unidos. Isso motivou uma nova série. Nos Estados Unidos mesmo é que eu comecei a pintar uns quadros que se referiam mais ao terceiro elemento da matéria, que é o fogo. Porque eu tive um trem de guerra lá, muito impressionante. Aqui esse quadro é Alvorada Vermelha, retrata essa mudança da água para o fogo, né? Esse daqui já é influenciado também pelo treino de guerra. Foi na época em que o Kennedy cercou a ilha de Cuba e começou a haver assim, uma série de proteções para a população no caso de ataque aéreo atômico. Também no Brasil estava aquela ocasião assim de muita tortura, prisões e tudo isso. Então, a minha pintura não podia ficar muito poética, nem muito assim suave, nem nada, se tornou mais agressiva. Então, foi essa a fase de guerra. Bom, agora depois, na década de 60 ainda, lá por volta de 1966, eu já comecei a sentir a necessidade de passar da guerra para a paz. Mas aí começaram a surgir as Madonas como uma ponte entre a terra e o céu, entre a guerra e a paz, para limpar a barra daquela ideia de guerra, né? Porque a série de guerra durou 1 ano, as Madonas 1 ano, e em seguida veio as fases dos astronautas. Os astronautas eu comecei a trabalhar nas possíveis viagens interplanetárias. E quando eu cheguei no Rio de Janeiro para uma exposição que me convidaram no Copacabana Palace, o homem estava pisando na Lua pela primeira vez. Então os repórteres vieram atrás de mim, perguntando, mas como é, você fez isso antes? Eu fiz porque eu comecei a imaginar isso, disco voador baixando na Terra, essas coisas. A gente imagina, não é? Quer dizer que seja profeta, não, mas imaginação fértil. Aí eu passei assim, algum tempo nessa fase dos astronautas, para depois, mais tarde, entrar numa fase mais cósmica ainda e mais ligada à meditação, a uma busca interna. E essa busca interna foi quando eu comecei a ler muitos livros de filosofia oriental, praticar meditação, tudo isso. Então começaram a aparecer as mandalas. Mandala, em termos orientais, significa um círculo com um ponto no meio em que todas as partes são iguais. E aí você sente uma integração de tudo. Essa mandala, de certo modo, integrou todas as outras fases. Tudo que eu tinha feito ficou ali contido dentro dessa mandala, para depois, mais tarde, que eu considero agora, não é? O agora meu também bem grande, porque começou na década de 90 até agora, foi uma releitura. Eu senti necessidade de fazer uma releitura de todas as fases. A fase abstrata, a partir do construtivismo, gerou, de certo modo, a escultura que eu estou fazendo no momento, né? Que foi feita a partir de desenhos construtivos da época, esses que começam num ponto e voltam para aquele ponto, mais geométricos, e transformados pelo computador. O desenho é que é gerador da escultura, tanto a escultura geométrica quanto a escultura orgânica. Na orgânica eu comecei a fazer umas maquetes com tiras de papel, de cartolina, e agora estão aí executadas, tanto uma quanto outra.